salário com A gente quer dar o melhor de nós damos o melhor de nós. Mas aí, trabalhar sem remuneração, isso não existe. Nós somos uma equipe que damos nome a educação do município, porque a gente faz o nosso trabalho na íntegra, com compromisso, né? Melhoria dos nossos alunos, que é o nosso ponto crucial, é o nosso aluno. Então, nessa hora a gente fica desestimulado. 7 professoras fazem jornada dupla na escola, ou seja, trabalham de manhã e à tarde. O salário pelo turno extra não está sendo pago. Pela primeira vez a gente fica sem receber, né, a nossa jornada suplementar, sem falar do salário do mês, que também está saindo em atraso. Na semana passada, os pais tiveram uma reunião com a direção da escola. Foi externado para a gente que elas não viriam mais trabalhar só por amor, que estava muito difícil em casa, sem ter dinheiro para cumprir com os compromissos, em fazer a feira, em pagar suas prestações da casa própria, que estavam tudo atrasado. Então, para a gente, pai, foi muito triste escutar isso. Eu cheguei em casa entristecida em saber que os professores estavam passando por essa dificuldade. Por causa dos atrasos e da falta de pagamento, 3 professoras decidiram entrar em greve. À tarde, tem sala de aula ficando vazia e alunos com necessidades especiais fazem outras atividades. De Priscila é uma das crianças. Pedro, de 10 anos, tem autismo. Quando ele chega em casa, a primeira coisa que ele pergunta a mim é: mamãe, a professora Lúcia vai amanhã? Todo dia eu digo que vai. E para mim, que sou mãe, é muito difícil dizer para um filho que a professora vai, que eu sei que não vai. Os pais não entendem como uma escola que é referência em Parnamirim está passando por isso. Nunca vi um semblante tão triste, as pessoas desmotivadas, as professoras, a diretoria desmotivada, onde nunca aconteceu isso. Nos últimos 10 anos, o colégio nunca tirou uma nota abaixo de 5 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Virou exemplo pela organização e disciplina, e não foi diferente esse ano. No último IDEB, essa escola teve a maior nota de todas as instituições públicas que oferecem a primeira etapa do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. Um resultado maravilhoso, mas que hoje se mistura com a vergonha de não ter nem o que oferecer para as crianças comerem. Aqui são 450 alunos matriculados de manhã e à tarde. E dá só uma olhada na tristeza que está essa despensa aqui. Tem aveia para fazer mingau para as crianças comerem, mas não tem leite para fazer. Tem um pouco de soja, aqui também que poderia ser feito com uma carne, mas não tem a carne, também não tem arroz. Sobrou só isso daqui. Tem um pouco de bolacha creme cracker aqui, ó, 2 bacias para 450 alunos. Mas não tem suco, só açúcar. Como é que se alimenta as crianças desse jeito? As crianças que quiseram se alimentar, elas precisaram trazer alguma coisa de casa. É onde fica a questão. Uns têm e os outros não, né? Então, assim, eles fazem uma divisão entre eles, estimulados pelas professoras, mas nós sabemos que essa também é uma obrigação do poder público, né? Fornecer uma merenda legal para que as crianças consigam permanecer na escola. Segundo a direção da escola, a última remessa completa de merenda veio em agosto. Otimista, a diretora da escola torce para que a situação mude antes do fim do ano. Ela quer fazer uma festa para as crianças, ter motivos para comemorar. Eu acho que alguma coisa vai mudar, vai melhorar, e mesmo que não melhore tudo, eu quero preparar os nossos alunos para o final de ano, para o Natal, para o Novo, porque inclusive a gente também não pode entregar só a tristeza, né? A gente tem que fazer alguma coisa para saber suportar também as horas difíceis. Quando a gente pensa que está melhorando, a escola tira uma nota boa no IDEB, um instituto que mede a nossa educação, aí vem uma patada dessa, é uma vergonha. O secretário de Educação de Parnamirim, Rildo Cruz, disse que parte do pagamento foi feito hoje aos fornecedores e que até a próxima semana que vem a situação da merenda deve ser normalizada na escola. Já em relação ao pagamento, a secretaria disse que o atraso está ocorrendo especificamente com os professores de jornada dupla e que esses professores devem receber o salário na próxima segunda-feira. Estudantes ocuparam uma escola em Mossoró, é a primeira ocupação por lá. A gente vai conversar com a Ivanúcia Lopes, que tem os detalhes para a gente. Ivanúcia, boa tarde para você.
Boa tarde para você, Maxwell, para todo mundo que está acompanhando o RNTV Primeira Edição. Pois é, aqui em Mossoró, essa escola estadual que fica no bairro Valfredo Gugel, a escola estadual Aida Ramalho, está ocupada desde ontem à tarde. Um grupo de estudantes realizou um protesto contra a PEC do teto dos gastos públicos e logo depois decidiram ocupar a escola. Alguns alunos, inclusive, dormiram aqui na instituição. Hoje não teve aula, os professores não entraram nas salas de aula, né? O grupo garante que estão discutindo temáticas, realizando debates entre eles e garante, inclusive, que é uma ocupação pacífica contra as ações do governo federal, principalmente contra a medida provisória de reforma do ensino médio. Isso que acontece, inclusive, em outras escolas aqui do Rio Grande do Norte. Ao todo, 8 escolas estão ocupadas. Aqui em Mossoró, apenas essa escola, a escola Aida Ramalho. Aqui são 17 turmas de ensino médio, quase 800 alunos. Hoje não teve aula, amanhã a previsão é de que os alunos continuem ocupando aqui até a próxima sexta-feira. Com você, Maxwell. Ok, Vanúcia, obrigado pelas informações. Só lembrando que, segundo a UBS, já são 8 escolas ocupadas aqui no estado. Dando um pouquinho de assunto, agora falando transporte público, as empresas que quiserem participar da licitação do sistema de transporte público da capital já podem entrar no site da prefeitura para consultar as regras. São 3 processos, um para os ônibus, um para alternativos e outro só para a operação da bilhetagem. A prefeitura já sabe, inclusive, que a tarifa de ônibus vai subir no próximo ano. A empresa que ganhar a licitação para operar o sistema de ônibus, por exemplo, vai ter que, logo no primeiro ano, colocar nas ruas 20% da frota com veículos novos. Em 5 anos, todos os ônibus terão que ter ar-condicionado e piso baixo para garantir a acessibilidade dos cadeirantes. Só que isso tem um custo. A Secretaria de Trânsito, que lançou os processos de licitação, já sabe qual a tarifa estimada para pagar esse novo sistema. R$ 3,45, valendo a partir de julho de 2017, 2 meses depois da conclusão dos processos licitatórios. Teve uma lei aprovada na Câmara, onde eles acrescentaram vários fatores, vários instrumentos que modificaram. Inclusive, a gente teve que fazer modificações no edital. Tudo são coisas que elevam o valor do que está hoje. A licitação também prevê 1 mês para a discussão anual da tarifa, dezembro. Com isso, é possível que no próximo ano a passagem aumente até 2 vezes. E com o custo da passagem de ônibus aumentando, vai ser mais complicado? Complica mais ainda, principalmente para quem ganha o salário mínimo. Outra novidade do projeto é que a bilhetagem eletrônica vai, enfim, ser unificada, com o mesmo sistema para ônibus e alternativos, sob controle da Prefeitura e não mais do Seturne. Por isso, a bilhetagem tem uma licitação própria. Aliás, a secretária de Trânsito diz que o objetivo é que o município tenha maior controle sobre o sistema, podendo criar novas linhas de ônibus só para atender regiões específicas, como a Zona Norte de Natal. A gente hoje percebe que a população, muitos delas trabalha, estuda, tudo na Zona Norte. Não precisa vir nem nessa parte do centro da cidade. Então, com isso, a gente está criando linhas que vão atender a população só na Zona Norte. A polícia prendeu em Brasília um empresário potiguar acusado de dar um desfalque de R$1 milhão aqui no estado. Quem tem as informações para a gente é a Juliane Barreto. Juliane, muito boa tarde para você. 1 milhão, muito dinheiro. Como é que esse empresário, esse bandido vinha agindo, hein? Boa tarde, Maxwell. Boa tarde a todos. A Polícia Civil ainda vai dar mais detalhes deste caso. Ele foi preso hoje de manhã em Brasília e já vinha sendo investigado há alguns meses pela Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações aqui do estado. Helder Honório de Paiva é suspeito de ter arrecadado R$1 milhão aplicando golpes em clientes que o procuravam para comprar carros. Segundo a Polícia Civil, aqui em Natal, ele é proprietário de 3 lojas de veículos, uma concessionária e 2 multimarcas, mas foi preso em Brasília pela manhã quando estava indo trabalhar como vendedor em uma loja de veículos na cidade. Ele vai ser trazido aqui para a capital potiguar, onde ainda vai ser ouvido e onde as investigações vão ocorrer. A Polícia Civil deve se pronunciar aí nas próximas horas, dando mais detalhes de como ele agia. É com você, Maxwell.
A gente vai seguir acompanhando, né, Ju? Obrigado pela participação. Gente, em Mossoró, 2 homens foram encontrados mortos hoje na BR-110. A gente vai voltar a conversar com a Ivanúcia Lopes, que tem os detalhes para a gente desse duplo homicídio, Ivanúcia. Foi isso mesmo, viu, Márcio? A polícia encontrou os 2 corpos por volta das 6 horas da manhã na BR-110, próximo ao loteamento Alto das Brisas, que fica no sentido Mossoró-Areia Branca. Segundo a polícia militar, eles foram identificados como Francinildo Railson Valentim de Melo, de 23 anos, e Francisco Enio de Moura, de 38 anos. Eles apresentavam marcas de tiros pelo corpo. A esposa de Francinildo disse à polícia militar que o marido estava em casa com ela ontem à noite, quando uma pessoa teria chegado chamando por ele. Ele saiu à noite mesmo no carro. No local onde foi encontrado, junto ao outro corpo, estavam o carro dele e a moto do amigo, no caso, o Francisco Enio. Pela forma como os corpos, né, e os veículos foram encontrados, a polícia acredita que eles estavam tentando trocar o pneu do carro de Francinildo, já que algumas ferramentas também foram encontradas. As 2 vítimas já tinham passagem pela polícia por envolvimento com tráfico de drogas e assaltos. O Francisco Enio, inclusive, já teve envolvimento em um caso de latrocínio. A polícia trabalha com a hipótese de execução e até agora não há informações sobre os autores desse duplo assassinato. Em Mossoró, 194 mortes violentas, 194 assassinatos foram registrados desde o início do ano, um número que supera os dados do ano passado, nesse mesmo período, em que 164 pessoas foram mortas violentamente. Com você, Maxwell. Ou seja, não está nada fácil, né, para a população de Mossoró. Ivanúcia Lopes, só repetindo então o dado que a Ivanúcia trouxe, dado assustador, no ano passado foram 164 homicídios, este ano 194. O ano nem acabou ainda e já superou todo o ano de 2015. Olha, é violência no interior, é violência na capital. Ontem à noite um homem foi morto em Mãe Luísa, zona leste da cidade, e um outro foi morto em São José de Mipibu, na Grande Natal. Em Mãe Luísa, 2 suspeitos numa moto atiraram num homem que estava na rua Atalaia. Chovia na hora e poucas pessoas estavam fora de casa. João Maria Neves, de 33 anos, ainda tentou se esconder atrás de um carro, mas foi baleado e morreu na hora. De acordo com a Polícia Civil, o homem respondia a um processo de tentativa de estupro contra 2 adolescentes há 2 anos em Mãe Luísa. Essa pode ser uma linha de investigação. João Maria trabalhava como auxiliar de cozinha no hotel em Natal. Já em São José de Mipibu, 2 suspeitos também numa moto mataram um homem no bairro Tancredo Neves. Moisés Francisco da Silva, de 28 anos, foi assassinado com pelo menos 5 tiros na calçada de casa. O irmão da vítima conseguiu correr. O pai dos rapazes estava na igreja quando recebeu a notícia. Quem era o alvo? Poderia ser o irmão dele, o mais novo. O irmão dele tem envolvimento com droga? É, ele fumava droga, vivia em droga. Então chegou o momento de acontecer tal coisa que a gente não estava esperando acontecer com Moisés, na verdade, né? E sim, esperava com Davi, não com Moisés. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa vai investigar os 2 casos. A gente vai para o intervalo, aquele intervalo que passa bem rapidinho. Na volta você vai ver que está faltando praticamente tudo no Hospital Regional do Seridó, em Caicó. E olha aí imagens da Avenida Salgado Filho, imagens ao vivo. O trânsito está tranquilo nos 2 sentidos, um pouquinho mais carregado para quem vai em direção ao centro da cidade. Agora são 12 horas e 19 minutos. A gente volta já já.